Vamos para a palavra, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 41. Senhor, abra o nosso entendimento e nos alimente com a sua santa palavra. Murmuravam, pois, deles os judeus. Judeus só viviam murmurando, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus estava aqui falando que ele era o pão da vida. E o que foi que aconteceu? Os judeus começaram a murmurar. Até hoje os judeus murmuram, né? De Jesus. E os judeus falaram, né? Não, mas não é ele que é filho, ele não é filho de Maria, ele não é filho de José. Como é que ele está dizendo que ele desceu do céu? Olha só, gente, a palavra de Deus diz que o Senhor nos criou, nos formou no ventre da nossa mãe, e os próprios judeus estavam perguntando, né? Mas não é ele, filho de José e filho de Maria? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas ele, como filho de Deus, foi colocado no ventre de Maria, e a Maria, louvado seja Deus, engrandecido, concebeu enquanto estava virgem, quando não teve contato com José. Mas os judeus, né, não entenderam isso. E ele vai e estavam questionando aqui Jesus, porque Jesus disse que ele era o pão da vida que veio do céu. E ele continua, respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Não murmureis, pare de falar mal dos outros, pare de falar mal da tua família, pare de falar mal dos teus amigos, pare de falar mal dos teus vizinhos, pare de falar mal do teu trabalho, pare de falar mal, pare de murmurar da tua vida. Murmuração não agrada a Deus. Murmuração é uma conversa que Deus abomina. Você sabia disso, que Deus abomina a murmuração? Então, louvado seja Deus, engrandecido, ele vai e continua. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, eu cheguei a Jesus porque Deus me trouxe a Jesus. Olha só. Maravilhoso isso, né, gente? Eu estava orando, lendo a palavra antes de iniciar a live. Olha só que maravilha. Nós chegamos a Jesus porque foi Deus que nos trouxe para Jesus. E Deus vai trazer teu filho. Deus vai trazer tua filha. Deus vai trazer esse teu esposo. Deus vai trazer a tua esposa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Foi Deus que me trouxe para Jesus. Deus entregou a minha vida para Jesus. Deus entregou a tua vida para Jesus. Olha, nós somos entregues na mão do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Deus entregou nossa vida para Jesus cuidar, para o pastor cuidar, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai continuando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, nós estamos aqui na mão de Jesus e ele está dizendo que vai nos ressuscitar no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, Deus ensinou a nós, e é por causa dos ensinamentos de Deus, nós chegamos a Jesus. Nós chegamos a Jesus. Nós viemos até Jesus. Olha que maravilhoso, né? Porque desde o início de tudo, Deus estava usando os profetas. Deus usou os profetas para anunciar a vinda do Filho dele. Deus anunciou os profetas que enviaria o Consolador, que enviaria o Salvador, que enviaria o Libertador, que enviaria aquele que iria libertar a humanidade. Então, louvado seja Deus, a gente se chegou a Jesus por causa de Deus, que já estava falando do Filho dele, que ele enviaria o seu Filho até nós. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Se você está com Jesus, é porque você é de Deus. Tem pessoas dizendo que você não é de Deus, pelo amor de Deus. Tem pessoas dizendo, tá dentro da igreja, mas essa pessoa não é de Deus. É de Deus porque você está lá para ouvir a palavra de Deus. É de Deus porque você está lá, porque Deus te colocou lá para entregar a tua vida para Jesus.
Você é de Deus, dá para você entender, louvado seja Deus, porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está aqui ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas querem colocar na tua cabeça que você não é de Deus, que nós não somos de Deus, mas nós somos de Deus, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não que alguém viesse ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Olha só como é que a gente vê Deus. A gente vê Deus pela palavra dele. Você que estuda a palavra, você que busca a palavra, você que ouve a palavra, você vê Deus através da palavra. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus estava falando aqui que aquele que crê nele tem a vida eterna. A carne voltará para o pó, mas a alma voltará para Jesus, voltará para Deus. Então você terá a vida eterna, você não terá a morte eterna, você terá a vida eterna. Vida e vida com abundância. Hoje as pessoas lutam para ter a vida eterna aqui na terra, né? Tem pessoas que estão embalsamando pessoas para que essas pessoas vivam. Achando que o seu corpo não se destruir. Para mim ter a vida eterna, o meu corpo tem que ir para o pó. O nosso corpo tem que ir para o pó. E as pessoas estão embalsamando os outros. Tem muitas pessoas embalsamadas para que o seu corpo não seja destruído. Mas não adianta para mim ter a vida eterna, meu corpo tem que ir para o pó, só se for arrebatado, né? Se formos arrebatados, aí sim o corpo não irá para o pó. E ele diz aqui, por quê? Porque nós não iremos passar pela morte. No que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, aquele que acredita que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio trazer a vida eterna para nós, esse é salvo. Esse será salvo por Cristo. Nós não somos salvos por nós somos salvos em crer em Jesus. E esse Jesus está nos salvando todos os dias, está nos libertando todos os dias. Me lembrei de alguém que entrou aqui perguntando se não sei quem ia ser salvo. Então a gente não tem que preocupar com as pessoas se vão ser salvos. A gente tem que cuidar é da nossa salvação. A gente tem que cuidar é de crer em Jesus. Crer em Jesus e seremos salvos. Gente, é um mistério muito grande a salvação. Porque muitos estão dizendo que o fulano não vai ser salvo, que o ciclano não vai ser salvo. Tu é Deus para saber. Nós somos Deus para saber. Nós não sabemos, gente. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque um pecador, ele pode se arrepender no último momento de fôlego de vida. E se ele se arrepende no último, ele ou ela se arrepende no último fôlego de vida, será salvo. Se ele se arrepende e crer que Jesus é o Salvador, será salvo. Se a pessoa se arrepende naquele último momento de fôlego de vida, passou a vida. Lembra lá do ladrão? Lembra lá do ladrão? O ladrão passou a vida dele com entendimento roubando, fazendo coisas erradas. Mas quando foi na crucificação, no último dia de vida dele, que ele estava ao lado de Jesus, o que foi que ele fez? Ele se arrependeu. Ele pediu para Jesus salvar. Ele creu que ele era santo. Ele creu que ele estava ali sem pecado. Ele creu que ele era o Filho de Deus e ele foi salvo. Tá entendendo? Então não adianta a gente dizer, o fulano vai ser condenado, fulano não vai entrar no céu, o ciclano não vai entrar no céu. Ei, a vida dessa pessoa ainda não terminou para você falar. A pessoa pode se arrepender no último fôlego de vida dela e vai ser salva. Pode crer em Jesus no último fôlego de vida dela. Louvado seja Deus, porque aquele que crê em Jesus tem arrependimento. Aquele que crê em Jesus se arrepende, gente. Se arrepende de tudo aquilo que praticou de errado. Aquele que crê em Jesus, aquele que acredita em Jesus, ele tem uma mudança de vida. Ele tem uma convenção. Ele tem uma transformação de vida. Por quê? Porque quando ele entrega a vida dele para Jesus, quando ele crê em Jesus, esse arrependimento bate logo no seu coração e a pessoa vai confessando os seus pecados. Senhor, quantas pessoas dizem assim, se eu tivesse
acreditado em Jesus há mais tempo. Quantas pessoas, eu digo isso, que eu perdi muito tempo da minha vida. Por causa de quê? Desse arrependimento. Por causa de quê? Porque hoje eu creio em Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus, esse arrependimento ele acontece na nossa vida. Essa libertação acontece na nossa vida. Essa salvação, somos salvos todos os dias por Cristo. Louvado seja Deus. Então, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Que pão é esse, gente? É o sustento espiritual da nossa fé. A palavra de Deus. Por que Jesus disse que ele era o pão da vida? Por que ele disse que ele era o pão da vida? Porque ele é a palavra. E a palavra é o pão da vida. Ele era o verbo e o verbo se fez carne. Então o verbo esteve no meio de nós. O verbo esteve na terra. Então ele é o pão por quê? Porque ele é o alimento para a nossa vida, para a nossa fé. Para a nossa fé. Nós somos alimentados na fé através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus você é alimentado na fé. E tem muitos que estão fracos na fé, por quê? Porque não se alimentam desse pão, não se alimentam da palavra de Deus. Então, assim como o teu corpo precisa do pão, assim a nossa alma, o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. A nossa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus. E aqui ele continua: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ele estava falando o quê? Ele estava falando do povo que era dirigido por Moisés. Então, o pão, o maná, né, o alimento da carne, nós nos alimentamos, mas a nossa carne, ela vai para o pó, se não formos arrebatados. Mas o pão que Jesus nos dá é um pão, louvado seja Deus, que nos salva. Que nos salva a nossa alma, entendeu? Não é esse pão que você come e se sustenta, mas quando pensa que não, morre, mesmo se alimentando, não é verdade? Mas esse pão que Jesus nos dá a salvação eterna, a salvação da alma. Segue-se o juízo, né? Para onde irá a tua alma? Para onde irá a nossa alma? A vida não acaba aqui. Louvado seja Deus, a vida com Deus é eterna. A vida com maligno também será eterna, né? Ninguém poderá sair da onde, se for para onde o maligno está, ninguém poderá sair de lá. Mas também quem entrar no céu, também ninguém vai sair do céu. Que se representa o céu? A salvação. Se entregamos a nossa vida para Jesus, fomos salvos em Cristo, ninguém vai poder sair mais dessa salvação. Você já está salvo pela palavra, você está salvo por Cristo, porque você crê em Cristo. Entendemos? Então, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus, qual é o pão que desceu do céu? Jesus. Jesus é o Verbo esteve conosco. Jesus é a palavra. Jesus é a água viva. Jesus é o sangue que foi derramado pela salvação. Louvado seja Deus. Eu sou o pão vivo. Olha aqui como ele fala. Eu sou o pão vivo. Então, aquele que se alimenta da palavra, aquele que se alimenta do evangelho, ele tem vida, ele tem fé. Louvado seja Deus, engrandecido, ele tem vida eterna. Ele mesmo estava explicando a palavra para os judeus, né? Ele está explicando a palavra para nós. Porque a palavra de Deus, gente, ela é por parábolas, ela é simbólica. A palavra de Deus, ela é misteriosa. E Deus, ele revela a sua palavra aos seus pequeninos. Deus, ele revela a sua palavra àquele que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus, o Senhor começa a revelar a sua palavra. Então, ele estava falando do pão que vinha do céu e depois ele falou que o pão que vinha do céu era ele. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Ele estava falando, eu sou esse pão
esse pão que desceu do céu e que vai dar a vida eterna para vocês, que vai sustentar vocês na luta, nessa caminhada, nas guerras espirituais. É o Senhor que tem te sustentado, é o Senhor que tem me sustentado, é o Senhor que nos sustenta. A palavra dele te sustenta. A palavra dele nos sustenta, louvado seja dele. Cristo nos sustenta. Por quê? Porque ele é o pão, ele é o teu sustento. E muitas das vezes você está buscando sustento em pessoas. Busca em Jesus. Busca em Jesus. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Coloca isso no teu coração. Você está se alimentando da palavra de Deus, você está se alimentando de Cristo, você está se alimentando do pão da vida, você viverá para sempre. Que vida é essa? É a vida eterna. Louvado seja Deus, é a tua salvação e não a tua condenação. Com Cristo nós somos salvos, nós não somos condenados. Com Cristo nós somos salvos. Por que nós não seremos condenados? Você deixou de pecar? Tem alguém aqui que deixou de pecar? Tem alguém aqui que deixou de pecar, que não peca mais? Tem alguém aqui? Todos nós pecamos, não é verdade? Todos nós, pensa ou outra, tem algum pensamento de pecado. Não consumimos o pecado, não vivemos na prática do pecado. Então, se fosse por nós mesmos, ninguém seria salvo. Mas Jesus, ele pagou pelo nosso pecado. Então, para mim não ser condenada, eu preciso de Jesus. Para mim ter a vida eterna, eu preciso de Jesus. Por quê? Porque Jesus me leva à perfeição. Jesus está nos levando à perfeição. Jesus está nos moldando. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Quanta sujeira ele já tirou de nós, não é verdade? Quantas coisas que você fazia que era errado, que hoje não faz mais. A cada dia tu está sendo purificado pela palavra dele. A cada dia você está sendo santificado, nós estamos sendo santificados pela palavra. Porque Cristo, na nossa vida, ele nos santifica, ele nos leva à perfeição. Porque o próprio Pai disse: sede santo como eu sou santo. E para mim ser este santo, esta santa, eu preciso de Cristo. Gente, o que é santidade? Santidade é uma separação de vida. Eu ser cada vez mais separada do pecado. Então, cada vez mais você está se separando do pecado. É isso que é ser santidade. É nós sermos separados do pecado. Isso aqui não me serve mais. Porque hoje eu tenho o pão da vida. Porque hoje eu tenho um alimento puro. Porque hoje eu tenho água viva. Porque hoje eu sei aonde buscar. Louvado seja Deus, aquilo que eu preciso. E aonde que eu busco? Em Cristo. E aonde que está Cristo? Aqui, nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Então ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus, quando fez o sacrifício da cruz, que ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, o que foi que aconteceu ali? Ele estava falando aqui que ele daria a carne dele por nós. Ele seria o cordeiro, ele seria sacrificado para quê? Para a gente ter a vida eterna, gente. Então ele está dizendo aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus deu a vida dele por mim, por você, por todos nós, gente, por toda a humanidade. Quem comer desse pão será salvo. Quem crê em Jesus será salvo, nem que seja no último fôlego de vida. Você passou, ai, irmã, mas eu passei a vida toda pecando. O fulano passou a vida toda, lá o ladrão da cruz. O ladrão da cruz fez a vida dele com entendimento roubando. Mas quando foi naquele dia, ele se arrependeu e foi salvo. É justo isso? É justo? Não. Aos nossos olhos não é justo. Mas nós não somos justificados por nós. Nós somos justificados por Cristo.
Então, se eu me arrependo, se eu creio em Jesus, eu sou salva, não pelas minhas obras, mas porque Jesus nos salva. Tá entendendo, gente? Não adianta você dizer que esse não merece a salvação. Não adianta você dizer que esse daqui já está condenado, porque no último dia do fôlego de vida dele, se ele se arrepender, crer em Jesus, será salvo. Então as pessoas chegam e perguntam: ah, isso aqui vai ser condenado, isso aqui vai ser condenada. As pessoas chegam querendo que a gente saiba quem será condenado. Ah, tem fôlego de vida? Ainda está aí em processo de que pode se arrepender. Tem fôlego de vida? Você pode receber Jesus, crer em Jesus e ser salvo. Louvado seja Deus engrandecido. Então ninguém pode dizer que esse não vai para o inferno. Por quê? Porque ainda não terminou a tua vida, porque ainda não terminou a vida deles. E se Jesus for lá alcançar aquela vida, se Deus for lá entregar aquela vida para Jesus, não vai perder, não vai perder a salvação. Estamos entendendo e aprendendo? Então disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? O judeu não entendia o que Jesus falava. Hoje nós estamos aqui estudando a palavra e nós entendemos a palavra. Não é verdade? Por que nós hoje entendemos a palavra? Porque o Espírito Santo está na tua vida. Porque o Espírito Santo está na minha vida. Porque o Espírito Santo está na nossa vida e nos dá entendimento da palavra. Louvado, ele mesmo disse aos discípulos dele: a vós é dado a entender a palavra, mas esses não. Por isso que hoje eu estou aqui e entendo a palavra, por causa de quê? Que Cristo está na minha vida. E hoje você está aí, você entende a palavra porque Cristo está na tua vida. E hoje você entende a palavra porque o Espírito Santo, ele nos dá entendimento da palavra. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso ajudador, ele nos ensina, ele nos ajuda. Louvado seja Deus, a ter entendimento da palavra para a nossa libertação. Só seremos libertos se entendermos a palavra. Se nós entendermos a palavra, nós alcançamos a libertação. Salvação é uma coisa, libertação é outra. Tem pessoas que serão salvas, mas não alcançarão a libertação aqui na terra. Mas serão salvos porque crer em Jesus. Tem pessoas que estão sendo libertas, deixou do vício, deixou do álcool, largou a mentira, largou o adultério, está sendo liberto. Largou a inveja, largou o ciúme. Tem pessoas que estão sendo libertas. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Mas libertação é uma coisa, salvação é outra. Salvação depende de eu crer em Jesus. Libertação depende de eu crer na palavra de Cristo. Eu crer na palavra de Deus e quando eu creio na palavra de Deus, eu sou liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós buscamos essa verdade, que é a palavra, que é Cristo, haverá uma libertação na nossa vida. Entendemos? Louvado seja Deus. Uns serão salvos. Por que serão salvos? Porque creram em Jesus, se arrependeram e creram em Jesus, mas não conseguiram se libertar do vício, do álcool, das drogas. Foi preciso passar pelo leito, foi preciso passar pela enfermidade. Quantas pessoas que estão no vício, que estão no mundo e passam por enfermidade? Por quê? Porque essa enfermidade está libertando a pessoa. Porque através dessa liberdade, dessa enfermidade, a pessoa não se droga mais. A pessoa já não vai mais para o álcool, a pessoa já não vai mais para as práticas do pecado. Então, foi preciso aquela purificação do corpo. Está entendendo? O corpo está sendo purificado através da enfermidade. É o vaso na mão do oleiro. Deus quebra o vaso. Quando Deus quebra o vaso, muitos vão para o leito. Para o leito. Por quê? Porque está quebrado. Está quebrado, não anda. Está quebrado, não se movimenta. Está quebrado, está ali, né, ouvindo a palavra, ouvindo pessoas orando por ele, por ela, e ali está quebrado. E naquele momento que ouve a oração, ouve a palavra, o vaso vai sendo reconstruído. Como o vaso vai sendo reconstruído? O vaso é reconstruído através do nosso arrependimento. Então, cada vez que nós nos arrependemos do nosso pecado, há uma construção na nossa vida. Há uma edificação na nossa vida.
porque o Espírito Santo edifica. Lembra que Jesus disse que ele destruiria o templo e construiria o templo, edificaria o templo em 3 dias. Ele estava falando que templo, nós que somos o templo do Espírito Santo. Então, às vezes, nós passamos por situações para que haja uma edificação na nossa vida. Tudo há um propósito de Deus. Tudo há um propósito na nossa vida. Tudo que passamos. E tudo que passamos é uma edificação de vida, uma edificação de fé, há uma edificação de crença, crer mais no Senhor Jesus. Entendemos? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E é verdade, né, gente? Sem Jesus a gente não tem vida. Com Jesus a gente tem vida. Sem Jesus nós somos mortos. Antes eu era como uma morta. Por que como uma morta? Porque eu não tinha vida, eu não tinha alegria em Cristo. Eu não tinha esse caminho da verdade da vida. Não é morto porque você está sepultado, mas é morto porque você não tinha uma vida com Cristo, não tinha uma vida da palavra, você não tinha uma vida de prática, de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de estar na congregação, de adorar a Deus, de louvar a Deus. Então essas pessoas são como mortos. Por que são como mortos? Porque não tem vida com Deus, não tem vida com Cristo, não tem vida com a palavra. Então, essas pessoas como mortos são essas pessoas que a sua prática é do mundo. A sua prática não é a prática da palavra, não buscam a palavra, não se alimentam da palavra, não falam de Deus, não querem Jesus, não vivem para Jesus, não andam no caminho da verdade e da vida. Então, é o sentido de pessoas mortas. Louvado seja Deus. Lembra lá que o pai falou para o filho pródigo: o meu filho estava morto e reviveu. Pessoas que vivem para o mundo, na palavra, no reino de Deus, são como mortos. Louvado seja Deus. E as pessoas que voltam para a casa do Pai, que voltam para Jesus, é como o filho pródigo, estava morto e reviveu. Reviveu por quê? Porque começa a voltar aquela vida com Cristo, aquela vida com Deus, a vida na casa do Pai. Louvado seja Deus e agradecido. Dá para nós entendermos isso ou está muito difícil? E ele pega e diz assim, Jesus, pois, lhe disse, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Então, quando Jesus foi sepultado, quando Jesus morreu, o corpo dele, ninguém comeu a carne dele. Está escrito em algum lugar que comeram a carne de Jesus? Não comeram. Tá entendendo? Então a Bíblia é assim por parábolas, principalmente o Evangelho de Cristo. Jesus ele falava por parábolas, mas a nós é dado o entendimento dessas parábolas. A nós é dado o entendimento da palavra de Deus. Então Jesus não estava falando da carne, essa carne aqui. Ele estava falando, louvado seja Deus, da vida espiritual. Que ele veio para nos dar essa vida espiritual. Ele veio para nos salvar a nossa alma. Ele veio para salvar a nossa vida, para libertar a nossa vida, para sustentar a nossa vida. E ele pega e fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, gente, Jesus é o Verbo. E o verbo é a palavra. Se eu como a palavra, eu viverei a vida eterna. A gente tem que entender que as escrituras sagradas representam Cristo. As escrituras sagradas, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo é o próprio Cristo. Por que você acha que esse livro é proibido? Por que você acha que há uma guerra contra as escrituras sagradas? Porque ela representa Cristo, ela é o Verbo. E o Verbo se reencarnou, o Verbo esteve no meio de nós, o Verbo se fez carne. Então, se eu me alimento da palavra de Deus, eu estou comendo o corpo de Cristo. Se eu me alimento da palavra de Deus, se eu bebo da palavra de Deus, eu estou bebendo o sangue de Cristo. Dá para nós entender isso, a importância da palavra de Deus na nossa vida. Jesus está voltando. E muitos não dão importância à sua palavra.
Quando você rejeita a palavra, você rejeita a Cristo. Quando você rejeita a palavra, você rejeita a Deus. Quando você rejeita a palavra, você rejeita o sangue e o corpo de Cristo. Não adianta você dizer que tem Jesus e tu rejeita a palavra de Deus. Não adianta você dizer que tem Jesus e rejeita a palavra da vida. Não adianta você dizer que tem Jesus e rejeita o corpo de Cristo, que é a palavra. Não adianta você dizer que tem Jesus e rejeita o sangue de Cristo. Você tem que comer e beber desse sangue. E a palavra de Deus é o corpo de Cristo, a palavra de Deus é o sangue de Cristo, a palavra de Deus é a água viva, a palavra de Deus é o pão da vida, a palavra de Deus, louvado seja Deus, é a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus é as nossas armaduras, a palavra de Deus protege tua mente. Por que muitos estão com pensamento negativo? Porque não tem a palavra, a palavra de Deus na sua mente. Por que muitos estão com o seu coração cheio de maldade? Porque não tem a palavra de Deus no seu coração. E tem pessoas que não têm a palavra, que não guardam a palavra de Deus no seu coração, são pessoas que o seu coração está cheio de maldade. Louvado seja Deus. Não adianta, gente. Não adianta você dizer que está no caminho da verdade e da vida e rejeita a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta você não comer desse pão, não beber desse vinho. As pessoas acham, aceitei Jesus. Não, eu creio em Jesus, mas não se alimenta da palavra. Não se alimenta do sangue de Cristo, que é a palavra. Louvado seja Deus, principalmente agora no último tempo. A palavra de Deus faz comichão, né? As pessoas gostam de louvor. As pessoas gostam de revelações. As pessoas gostam de motivações, né? Mas não gostam da palavra. Não gosto de ouvir a palavra de Deus. Quero é ver ficar na live ouvindo a palavra. São poucos. São poucos. Entra na hora da oração. Entra para pedir oração. Mas para se alimentar do pão da vida, para se alimentar do sangue da vida, não ficam. Não ficam. Mas Jesus está aqui falando conosco, né? Ele está aqui ensinando. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E a gente vê pessoas que dizem que tem Jesus, mas não tem vida. Mas não tem vida com Jesus. Dizem que tem Jesus nos lábios, mas não uma vida com Jesus. E ele diz, quem não come a minha carne, quem não se alimenta da palavra de Deus, desse pão aqui, não tem vida. Não tem vida, a gente tem vida. A gente não posso falar a gente. Eu tenho visto muitas pessoas sem vida. Um monte de pessoas que falam Deus, que falam Jesus, mas a gente não vê vidas nela. A sua vida é para o mundo. As coisas é para o mundo. Tudo é para o mundo. Fazem as coisas do mundo, não fazem aquilo que a palavra manda fazer. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E você olha, quem está em Cristo Jesus, gente, você olha para pessoas mortas, você não vê o brilho do Espírito Santo. Você não vê vida naquela pessoa. Você vê a pessoa, mas você não vê vida naquela pessoa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você vê aquela pessoa, mas você não vê a presença de Deus na vida daquela pessoa. Você não vê a presença de Deus. Por quê? Porque são mortos. E somente aquele que se alimenta da palavra, que come do corpo, que bebe do sangue de Cristo, você vê vida neles. Louvado seja Deus. Por quê? Porque estão vivos. É diferente, gente. É muito diferente. Só Jesus para abrir os teus olhos, e os nossos olhos são abertos através da palavra. Os nossos olhos, louvado seja Deus, são abertos. Nossos olhos, gente, espirituais, para enxergar o espiritual. Louvado seja Deus, engrandecido. Gente, a gente ouve a voz de Deus através de muitas pessoas que estão em Cristo Jesus, que têm essa vida em Cristo. Tantas pessoas, gente, que eu vejo, meu Deus, ajuda essa pessoa está morta. Essa pessoa está morta, não tem vida contigo. Fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus, mas não tem vida, não tem semblante de vivos, não tem semblante de vivos. Vivos em Cristo, né? Porque ainda são mortos, porque não comem do pão da vida e não bebem desse sangue. E ele vai, vamos já encerrar, gente.
É, e ele pega e continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, olha só, a gente tem que crer em Jesus, comer a palavra, beber a palavra, e nós teremos a vida eterna. Quem come, né, a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E eu nele. Presta bem atenção, gente. O que é permanecer? Para mim permanecer em Cristo, eu preciso comer da carne e do sangue de Cristo. Eu preciso me alimentar da palavra. Se eu me alimento da palavra de Deus, eu permaneço em Deus e Deus permanece em mim. Eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim. Dá para nós aprendermos irmos e entendermos isso. O que eu mais quero na minha vida é que Deus permaneça em mim, que esteja em mim, que eu esteja nele. E para mim estar em Deus e ele estar em mim, eu preciso da palavra. Isso aqui que Jesus está dizendo. Eu preciso comer a palavra. Eu vi tanta gente ontem postando um monte de vídeo de ressurreição. Pelo amor de Deus, é um monte de gente que não come a palavra e vão praticar aquilo que nem está na Bíblia. É um monte de. Eu digo, meu Deus do céu. Jesus passou a semana toda falando sobre esse paganismo, sobre esse evento que aconteceu ontem. Mas quando foi ontem, eu vi as pessoas, sabe, como se não tivesse comido da palavra e nem bebido do sangue de Cristo. Gente, pelo amor de Deus, Jesus está voltando. Ele quer abrir teus olhos. Ele quer abrir teus olhos. Para de viver costumes que não é nosso costume. Para de viver o costume dos pagãos, pelo amor de Deus. Procura examinar, procura conhecer o que é as coisas, procura conhecer o que você está seguindo. Vai estudar a Bíblia. Ai, irmã, mas eu não entendo. Vai lá para aquele aplicativo que ensina muita coisa. Gente, hoje nós temos uma facilidade tão grande de ensinamento, que só não aprende quem não quer. Se você pesquisar sobre Páscoa, vai falar tudo o que significa. O que significa, né? Como eu fui pesquisar sobre o coelho da Páscoa, sobre o ovo da Páscoa, eu pesquisei, falei na palavra para todos aqui, mas parece que, entrou por aqui, saiu por ali, como dizia a minha mãe. Entra por aqui, sai por ali, o que eu falo para ti. E é assim, a gente está pregando a palavra, a gente está falando a palavra, o Espírito Santo está aqui usando nossa vida e entra por aqui e sai por ali. As pessoas não guardam a palavra de Deus, não guardam, não se alimentam da palavra. São pessoas que vivem tradições que não é a tradição do Evangelho. São pessoas que vivem costume que não é o costume daqueles que estão no céu. São pessoas que vivem costume que não é costume de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e continua aqui, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Como é que eu vou me alimentar de Cristo? Através da palavra de Deus. Quando nós damos valor à palavra de Deus, enquanto podemos aqui no Brasil, né? Você sabe que por aí muitos países está proibido a palavra de Deus. E eles estão fazendo tudo para proibir aqui no Brasil, né? Algumas coisas já proibiram aqui no Brasil. Vai dar processo, vai dar prisão. Algumas coisas já conseguiram proibir aqui no Brasil. Mas nós ainda temos uma oportunidade de ter as escrituras sagradas. Louvado seja Deus, de conhecer, de buscar, de se alimentar, de beber desta água, de beber desse vinho, mas as pessoas não dão valor à palavra de Deus. Quantas horas você tira estudando a palavra? Às vezes você passa mais teu tempo na internet do que na palavra de Deus. Quantas pessoas desempregadas vivem na internet?
E não é fazendo live, não. E não é publicando vídeo, não. Não é trabalhando na internet, não. É apenas para se interter. É apenas para ali ocupar seu tempo. Quantas pessoas vivem na internet, gente? Mas não é porque fazem live, não é porque publicam vídeos, não é não. É porque estão se entretendo com a internet e não vão se alimentar do pão da vida. E não vão beber do sangue de Cristo. E não dão valor à palavra de Deus e não procuram. Ah, irmã, eu não entendo. Ah, não entendo, mas eu também não entendia. Mas se você não buscar a palavra, você nunca vai entender. Se você quer fazer um bolo, se tu não buscar a receita, tu não consegue fazer esse bolo. Tu consegue? Não consegue. Mas conseguiu fazer o bolo porque tu foi buscar a receita. Por que tu não quer buscar a palavra de Deus para a tua vida? Por que tu não quer buscar esse conhecimento, esse entendimento? Por que tu não quer buscar essa vida com Cristo para ti? Por que nós não queremos? Por que tanta gente, que vive usando o seu tempo com coisas que não edificam sua vida? Mas com a palavra de Deus não querem ter essa edificação. Porque a palavra de Deus edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé, nos dá ânimo, nos ensina, nos dá conhecimento, nos dá entendimento e nos liberta, nos liberta. Louvado seja Deus e agradecido. É um povo religioso que quer viver dentro do templo. Não, eu vou ouvir a palavra lá no templo. Eu vou ouvir a palavra lá na live do fulano, na live do ciclano. Mas por que tu não abre tuas escrituras sagradas e vai ter relacionamento e intimidade com Deus? Se eu prego a palavra é porque eu busco a palavra e o Espírito Santo usa a minha vida. Se os pastores pregam a palavra é porque eles buscam a palavra. Eles buscam a receita, eles buscam alimento para poder dar alimento. E a gente tem que buscar esse alimento para poder repartir esse alimento. Se eu não buscar a palavra, como é que eu vou repartir o pão com vocês? Como é que eu vou repartir a palavra com vocês? Tá entendendo? Então, antes de entrar na live, eu tenho que buscar a palavra. O domingo não fiz live, mas eu tenho que buscar a palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Há tempo para todas as coisas. Não adianta você dizer para Deus, eu não tive tempo. Estamos entendendo e aprendendo, gente? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ele está dizendo, quem se alimenta da palavra de Deus, Deus é maravilhoso. Ainda não tinha falado isso hoje. Quem se alimenta da palavra de Deus viverá por Deus, viverá por Cristo. Ele está dizendo aqui, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta, qual é o alimento, gente? É a palavra de Deus. Se eu me alimento da palavra de Deus, então eu vivo por Deus, eu vivo por Cristo. Eu estou viva, vivendo nessa terra, nessa terra, por causa de quê? Por causa de Cristo. Você está vivo por causa de Cristo. É Cristo que está te sustentando. É a palavra que está nos sustentando, sustentando a nossa fé. Louvado seja Deus, não é, Irani? Bom dia. Vamos encerrar aqui. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, quem se alimenta da palavra de Deus, viverá para sempre. Não é só receber Jesus, é se alimentar da palavra de Cristo, é se alimentar do verbo. Jesus é o verbo. Então não adianta, você foi entregue na mão dele, você vai ser alimentado por ele. Nós vamos ser alimentados por ele. Por isso que você escuta a palavra em tudo quanto é lugar, né? Em rádios, em plataformas, em canais de transmissões, no culto, no evangelismo na rua. Em todo lugar você tem escutado a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus tem se preocupado em te dar alimento. Você entrou aqui,
Por quê? Porque Jesus se preocupou em te dar alimento. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não busca o alimento. Mas ele pega, disse o quê? Que ele alimenta nós. Porque as pessoas, gente, só se preocupam com o alimento da carne, não se preocupa com o alimento da alma, não se preocupa com o alimento que nos salva, não se preocupa com isso aqui que Jesus está falando, desse pão da vida que dá a vida eterna. Por que as pessoas trabalham muito? Porque estão preocupadas em quê? Sustentar a sua família. Estão preocupados com o que meu filho vai comer, o que eu vou comer, o que minha família vai comer. Se puder, nem dormia mais. Só era trabalho, só vida. Só era trabalho. Por quê? Porque a preocupação dessa pessoa é o sustento da sua família. Mas aí ele diz aqui, o maná que comeram no deserto, eles morreram. Eles morreram. Então, esse alimento que os seres humanos se preocupam tanto em colocar na sua mesa, não me garante a salvação. Não garante a tua salvação. Mas a palavra de Deus, essa nos dá a vida eterna. Esse pão da vida nos dá a vida eterna. O corpo voltará para o pó, mas a alma estará salva, estará em Cristo. Estará em Cristo. Louvado seja Deus. Entendemos a palavra? E essa foi a palavra, amém? Uma ótima semana a todas, né? Que Deus tenha nos sustentado com a palavra dele. Valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra do Senhor. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Jesus ainda está dando o pão da vida. Beba dessa água, coma do corpo de Cristo e beba do sangue de Cristo, que é a palavra de Jesus. É maravilhoso, né, gente? Jesus é maravilhoso, os seus ensinamentos são maravilhosos, Deus é maravilhoso, a palavra dele é maravilhosa, louvado seja Deus. Então vamos nos alimentar da palavra, louvado seja Deus, não te